Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. Como já foi dito, as palavras da epístola servirão de texto base à nossa mensagem nesta manhã. E o tema da nossa mensagem é: Deus já mostrou como aceita as pessoas. Graças a Deus. E que Deus abençoe então essa mensagem na vida de cada um de nós e que nós saibamos absorver estes ensinamentos preciosos da palavra de Deus para a nossa vida cristã diária. Podem sentar. Meus queridos irmãos e irmãs na fé em Jesus, queridos congregados, queridos visitantes, também saudamos a quem está nos acompanhando na transmissão, tanto os de perto quanto os de mais longe. Todos acolhemos também com o mesmo abraço fraternal em Cristo Jesus. No calendário da Igreja Cristã, o domingo de hoje, ele está classificado como o 22º domingo após Pentecostes. E as leituras indicadas para hoje, na verdade, não são estas, são outras. Mas, como na terça-feira comemora-se o dia da Reforma, nós estamos utilizando as leituras daquele dia. E principalmente as palavras então da epístola é que servirão de base e fundamento à nossa mensagem agora. Podemos dizer que muitas vezes grandes significados aparecem em pequenas palavras, nos termos até menores. E um exemplo disso é uma palavrinha que há poucos segundos nós pronunciamos, e que o pastor Mateus também pronunciou de uma certa forma bem forte, talvez sem perceber. Mas, pois lhes adianto que esta palavrinha vai desempenhar um papel muito importante na nossa mensagem de hoje. E podemos até dizer que esta palavrinha vai servir de sumo da pura doutrina bíblica e cristã, brilhantemente defendida e restaurada pelo movimento da Reforma Luterana. É um fato histórico que na terça-feira, dia 31 de outubro de 2023, completará 506 anos da reforma da Igreja, liderada pelo Frei Martim Lutero. Conforme foi lido na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus Espírito Santo, afirmou dizendo assim: ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. E logo em seguida surge um mas. Mas agora Deus já mostrou a maneira certa como Ele aceita as pessoas. E Paulo continua então dizendo: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E de novo surge um mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita por meio de Cristo os que o salvam. Meus ouvintes, a verdade é que todos nós éramos também perdidos e condenados pelo justo Deus.
Mas agora nós estamos justificados gratuitamente por causa da justiça de Cristo, recebida desde o dia do nosso santo batismo e renovada sempre de novo pela palavra e o sacramento do altar. Eis novamente aí o mas, esta conjunção positiva, e poderíamos até chamá-la de uma conjunção evangélica. Pois em Cristo Jesus, Deus modifica a nossa situação de pecadores, perdidos e condenados, e nos declara justos. Em Cristo Jesus, Ele nos transforma de mortos em vivos, de inimigos em amigos, de pessoas não amadas em pessoas muito amadas, de pecadores perdidos e condenados para filhos redimidos, salvos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. É uma milagrosa mudança, expressa por uma pequena palavrinha. Mas, um termo que pode ser usado também como advérbio, embora o seu uso mais frequente é como conjunção coordenativa adversativa, que geralmente carrega a ideia de oposição. Isso significa que é uma conjunção que liga duas frases que têm um sentido semântico equivalente, mas que muda para um sentido de oposição ou adversidade e até restrição. Por isso, quando nós escutamos a palavra mas, nós devemos prestar muita atenção para aquilo que segue, para o outro lado da história. Na prática funciona mais ou menos assim. Quando você, por exemplo, ouve alguém falando e pronunciando essa palavra mas, você até pode esquecer o que foi dito antes, mas presta atenção no que segue. Um exemplo. Ao retornar do seu trabalho, o marido chega em casa e, ao cumprimentar a sua esposa, ele se lembra de algo que ela havia pedido e ele esqueceu. Desculpando-se, então ele confessa: meu bem, você tinha me falado para comprar pão e queijo, mas eu esqueci. Desculpe. Totalmente uma outra situação. Mais um exemplo. Diante de um corretor de imóveis, corretor louco para fechar um negócio, e o suposto comprador, então, de repente, lhe diz assim: eu gosto muito deste apartamento, e o senhor me atendeu de uma maneira espetacular. Eu gostaria de comprá-lo, mas, no momento, eu não tenho condições de pagá-lo. Coitado, desanimou total. Deu para entender? Mas vamos colocar mais duas pequenas frases, bem simples, um pouco diferente talvez, mas talvez mais envolvente. Diz alguém: eu pretendia vir ao culto no domingo passado, mas eu não tive companhia. Mais uma: eu gostaria de lhe ajudar em todos os seus problemas, mas eu tenho os meus próprios problemas. Vocês perceberam a mudança que este mas provoca em cada sentido dessas frases? Um pequeno termo faz uma reviravolta total na sentença. Por isso é válido nós também aplicarmos isto nesses conceitos significativos da palavra de Deus.
E a maioria destes mas em nossa vida é como esses que nós acabamos de mencionar, essencialmente negativos, usados como supostas justificativas para aquilo que deveríamos fazer ou até gostaríamos de ter feito, mas não realizamos. E parece-nos que isso se torna ainda mais rotineiro quando está relacionado às coisas espirituais e da igreja. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos 7,19, ele confessa assim: eu não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer, este eu pratico. Podemos observar algo mais ainda. A grande parte dos mas em nossa vida vem pelo caminho da lei. É que o ser humano, os homens, estão sempre inclinados a pensar que eles podem agradar a Deus e até podem colaborar com Deus para serem salvos, através da sua obediência, através das suas obras. Mas daí vem um mas. Em Romanos 3,9, a Bíblia diz assim: todos estão debaixo do poder do pecado. E as pessoas geralmente esquecem isso e procuram se justificar diante de Deus por suas próprias ações e obediência. Mas a palavra de Deus torna a falar e diz: não há uma só pessoa que faça o bem e que é correta. Ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Talvez muitos estejam convencidos de que são capazes de alcançar a glória dos céus pela sua maneira correta de viver. Tipo aquele jovem rico que se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu tenho obedecido todos os mandamentos, o que mais me falta fazer? E Jesus o desarmou totalmente ao responder: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que você tem e dá aos pobres. Quando o moço ouviu isso, ele foi embora triste, pois ele era muito rico. Não quis se desfazer das suas riquezas e perdeu o perdão de Jesus. A palavra de Deus é clara e afirma: todos pecaram e todos estão afastados da graça gloriosa de Deus. Portanto, é muito bom e consolador a nós, sempre de novo, escutarmos, ouvirmos e absorvermos esta verdade, que é texto e tema da nossa mensagem de hoje. Mas agora Deus já mostrou a maneira como Ele aceita todas as pessoas. Que mas confortador, que mas positivo é esse, que mas evangélico é esse para cada um de nós aqui e os nossos ouvintes. Que boa notícia é esta para todos os pecadores, e não só para nós, mas para o mundo inteiro pecador. E que fantástica e maravilhosa mudança. Ninguém de nós é capaz de cumprir a lei de Deus, mas Jesus Cristo cumpriu perfeitamente por nós. E assim, diz a palavra, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Nós jamais poderíamos nos justificar pelos nossos próprios atos ou merecimentos, mas
pelo sacrifício de Cristo Jesus, Deus mostra que Ele é justo e aceita todos os que creem no Salvador Jesus. Nunca poderíamos salvar a nós próprios. Por isso mesmo, Deus ofereceu Jesus Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de todas as pessoas receberem perdão de seus pecados mediante a fé. Isto é graça. Meus ouvintes, isto é graça pura, perfeita. Nada do que fazemos ou possamos fazer fará com que Deus nos ame mais ou menos. Ele nos ama unicamente pela sua graça, por causa de Cristo Jesus. E Jesus morreu na cruz e completou a sua missão redentora, ressuscitando dentre os mortos, para que através dessa sua gloriosa vitória, nos tornasse dignos de receber o perdão de nosso Pai Celeste. Mas, meus ouvintes, há mais coisas maravilhosas que nós podemos dizer a respeito deste mas. Nós também podemos reverter os nossos mas negativos e transformá-los em mas positivos, graças a esta dádiva do Senhor. Lembram dos exemplos antes dados? Vamos repeti-los, transformando-os em positivos. Em vez de dizer, eu gostaria de lhe ajudar em seus problemas, mas eu tenho os meus próprios problemas. Vamos transformar isso e dizer assim, realmente eu tenho os meus próprios problemas, mas eu vou lhe ajudar a resolver os seus. Em vez de dizer, eu pretendi ir ao culto no domingo passado, mas eu não tive companhia, invertam a ordem e digam, com ou sem companhia, mas no domingo vindouro eu vou à igreja. No poder da grande mudança, o grande mas evangélico de Jesus Cristo para nós é nos ter convertido pelo poder de seu Espírito e realizado esta grande mudança em nossas vidas, transformando os nossos mas negativos e da lei em mas positivos e evangélicos. Grandes conceitos podem estar embutidos em termos pequenos. E de certa forma, aqui nesta nossa mensagem de hoje, este pequeno mas contém um resumo de toda a doutrina cristã e de toda a pregação do reformador Martinho Lutero. Um resumo da maior contribuição que a reforma nos deixou, encabeçada por este restaurador da verdade, Frei Martinho Lutero. Queridos ouvintes, quão privilegiados nós somos de podermos estar hoje sentados no templo do Senhor, acompanhando leituras, cânticos e mensagem que continuam proclamando a verdade que liberta. Vocês creem nesta verdade? Vocês estão firmes na fé no Salvador Jesus? É Ele que nos perdoa os nossos pecados, nos dá remissão e salvação e nos faz herdeiros da vida eterna. Por isso somos privilegiados. E por isso é importante nós sempre de novo escutarmos esta verdade e absorvermos o que diz a Bíblia. Ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda,
Mas agora Deus já mostrou a maneira como Ele aceita todas as pessoas. E esta aceitação não tem nada a ver com a lei. Mas Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Diante deste imerecido amor e perante tão maravilhosa graça, vamos continuar dizendo sempre com muita fé no coração e cantar com muita alegria e gratidão as palavras do poeta sacro. Agora nós temos salvação, por graça e por bondade. As obras não nos salvarão, são vãs na adversidade. Na fé confiamos em Jesus, que tudo fez por nós na cruz, com sua humildade. Aprenda, pois, quem é cristão, que a lei já foi cumprida, por Cristo fez a expiação, por Deus tão exigida. Quão grato sou, ó bom Senhor, és meu bendito Salvador, na cruz tu me deste vida. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.